pedido de intervenção federal no DF divide a opinião dos juristas. O governador em exercício se reuniu longe da imprensa com os principais secretários. Discutiram continuidade das obras, volta às aulas na rede pública. Com o procurador-geral do governo, Paulo Otávio tratou da defesa no caso do pedido de intervenção. Em seguida, o governador em exercício foi ao Tribunal de Justiça garantir ao presidente que os serviços à população estão funcionando. Na visita, não teriam discutido a sucessão no GDF, mas bastou Paulo Otávio assumir para 4 pedidos de impeachment contra ele chegarem à Câmara. A pessoa que foi beneficiada pela delação premiada citou várias vezes o vice-governador também como beneficiário desse dinheiro supostamente desviado dos cofres públicos. Na Câmara, o clima de omissão mudou após a prisão de Arruda. O relator dos pedidos de impeachment do governador afastado disse pela primeira vez que vai votar pela saída de Arruda. Eu vou estar apresentando o meu relatório pela admissibilidade. Admissibilidade do quê? Admissibilidade do impeachment. A promessa de investigar a partir de agora é uma estratégia dos deputados para tentar evitar uma possível intervenção federal. Caso o Supremo decida pela intervenção no DF, o presidente Lula assinaria um decreto nomeando o interventor da confiança dele. Analistas acreditam que o GDF vai usar todo o prazo de defesa para responder ao Supremo, o que empurraria a decisão para o fim do mês. É uma situação excepcional que não faz bem a nenhuma democracia, mas a uma democracia que está se consolidando, com certeza, depois disso nós vamos ter uma resposta positiva das instituições. Walter Xavier, presidente do Instituto dos Magistrados do DF, acredita que não é o caso de intervenção e acha que a linha de sucessão deve ser respeitada. Mesma opinião tem o ex-presidente do Supremo, ministro Carlos Veloso. Eu penso que a intervenção federal deve ser tratada com muita cautela, porque ela atenta contra a regra maior do Estado Federal, que é a autonomia da entidade federativa. O governador interino Paulo Otávio tinha marcado uma visita hoje à Câmara Legislativa, mas desistiu. 4 pedidos de impeachment contra ele foram protocolados hoje na casa. O governador interino do DF, Paulo Otávio, completa 60 anos neste sábado, mas em vez de presente, recebeu 4 pedidos de impeachment protocolados na Câmara Legislativa. PT, CUT, PSB e a Ordem dos Advogados do Brasil no DF apresentaram seus argumentos. Esperamos que com essa atitude da maior integridade do Poder Judiciário, essa casa tenha a decência de atender ao clamor da sociedade do Distrito Federal. Para que a cidade volte a ser uma cidade limpa, democrática, com muita justiça e não com essa roubalheira que se instalou no GDF. Além de enfrentar os pedidos de impeachment, Paulo Otávio pode perder o cargo se o Supremo Tribunal Federal aceitar o pedido de intervenção no DF, feito pela Procuradoria-Geral da República. Essa intervenção é imprescindível porque nós vemos que os poderes públicos locais estão envolvidos em corrupção. O STF solicitou ao governo do Distrito Federal que em 5 dias úteis envie as informações para basear a decisão da Justiça. Mesmo entre aqueles que defendem o impeachment de Paulo Otávio, o assunto é polêmico. Não estão presentes nenhuma das hipóteses que a Constituição elenca para justificar a intervenção. É uma medida muito drástica e eu acho que a população de Brasília, especialmente no ano do seu cinquentenário, não merece. Como os poderes, a linha sucessória, ou seja, a vice-governadoria, a Câmara Legislativa e até mesmo o Judiciário, tem envolvimento nessa operação, nesse escândalo, então a gente entende que a melhor medida é a intervenção federal. Paulo Otávio adiou a visita à Câmara. Com o presidente da casa, Wilson Lima, visitou o presidente do Tribunal de Justiça do DF, Nívio Gonçalves. Depois do encontro, Paulo Otávio anunciou o afastamento da presidência regional do DEM, segundo ele, para ter mais liberdade com outras legendas. O presidente Lula, em Goiânia, se manifestou sobre o caso. Quando o Poder Judiciário se manifestar por uma intervenção, aí o governo federal não terá dúvida de colocar alguém para governar o estado a cidade de Brasília. Se a Justiça Federal decidir que haja intervenção, vai haver intervenção. Para afastar a ameaça de uma intervenção, a Câmara pretende fazer agora
Tudo que não fez desde a Operação Caixa de Pandora, em novembro do ano passado. Na quinta-feira, logo depois do Carnaval, a Comissão de Constituição e Justiça já deve decidir se aceita ou não a abertura de processo de impeachment contra Arruda. No dia em que faz aniversário, o governador em exercício, Paulo Otávio, visita obras. Diz que pedidos de impeachment são reflexos de articulações políticas. No segundo dia no comando do Distrito Federal, Paulo Otávio visitou obras. Ele foi ver o andamento de 2 trechos de uma das principais construções da cidade, a Linha Verde. Mal entrou no governo e Paulo Otávio já enfrenta resistências. 4 pedidos de impeachment contra ele foram protocolados nesta sexta-feira na Câmara Legislativa. O argumento é de que há indícios da participação de Paulo Otávio no esquema de corrupção no Distrito Federal. Os documentos foram protocolados pela OAB, CUT, PSB e PT. A expectativa é de que os pedidos sejam lidos em plenário na próxima quinta-feira. A pessoa que foi beneficiada pela delação premiada citou várias vezes o vice-governador também como beneficiário desse dinheiro supostamente desviado dos cofres públicos. O governador em exercício se defende e diz que os pedidos para a saída dele são puramente políticos. É mais uma guerra política. E não pode haver processo de impeachment de quem nem assumiu o governo. O impeachment é feito por ações que você cometeu durante o exercício do governo. Paulo Otávio pediu para que todos os secretários colocassem os cargos à disposição e falou sobre um possível pedido de renúncia do governador Arruda. Isso é uma decisão pessoal do governador Arruda. Eu acho que ele que tem que saber o melhor caminho. E eu tenho visto que, como é uma decisão pessoal, eu não quero interferir e jamais pediria isso a ele. Menos de 24 horas depois de assumir o governo do DF, Paulo Otávio já enfrenta problemas. Hoje, 4 pedidos de impeachment contra ele foram protocolados na Câmara Legislativa. Na avaliação de políticos, a crise só mudou de nome. Estão tentando fazer com que Paulo Otávio, assumindo, a crise pare de existir. Menos de 24 horas depois da prisão e do afastamento de José Roberto Arruda, o presidente do Partido Socialista Brasileiro esteve na Câmara Legislativa e pediu a saída do governador interino. Outros 3 pedidos de impeachment contra Paulo Otávio também foram protocolados em nome dos presidentes da Ordem dos Advogados do Brasil, da CUT e do Partido dos Trabalhadores. Que a gente está pedindo é que a Câmara faça nesse momento. A Câmara tem que rever sua posição, não dá para ter o mesmo posicionamento que teve até agora, porque neste momento, com a sociedade clama por justiça, pela limpeza na cidade, o que está acontecendo é o Judiciário tomando as providências porque a Câmara não cumpre seu papel enquanto legislativo. Paulo Otávio estava resguardado até então por uma brecha na legislação. Tanto a Constituição Federal quanto a Lei Orgânica não prevêem a abertura de processo de impeachment contra vice-governador. Os pedidos só puderam ser apresentados agora que ele está à frente do governo. Estamos protocolando um pedido de impeachment por peculato, formação de quadrilha, improbidade administrativa e crime eleitoral. Todos os requerimentos precisam ser analisados pela Procuradoria da Câmara. Só depois de um parecer, eles devem ser encaminhados para a Comissão de Constituição e Justiça. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil acredita que os integrantes da CCJ e da CPI da corrupção vão dar andamento nas investigações. Ele é contra a intervenção federal no Distrito Federal. Eu quero crer que a intervenção não se fará necessária, porque nós temos condições aqui no Distrito Federal de resolver os nossos problemas. Nós temos a linha sucessória, ela deve ser observada e, a meu ver, é uma medida muito drástica, seria uma outra punhalada na população de Brasília. Eu acho que nós não merecemos isso. Caso não haja intervenção e se instaurado pelos prazos regimentais, o processo de impeachment poderia levar até 6 meses. Nesse caso, 2 possíveis nomes da linha sucessória poderiam assumir o comando do Distrito Federal. Wilson Lima, presidente da Câmara Legislativa, e, na ausência dele, Nívio Gonçalves, presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Paulo Otávio, que hoje pediu o afastamento da presidência regional do Democratas, esteve com os dois durante a tarde.
O governador em exercício, Paulo Otávio, veio fazendo uma visita de cortesia ao presidente do Tribunal de Justiça, manifestando para ele que o governo está funcionando normalmente, todos os secretários estão trabalhando, todas as instituições do governo do Distrito Federal estão funcionando como devem funcionar. Não tem nada parado, as obras, as escolas, os hospitais, a segurança pública estão funcionando normalmente, sem nenhum tipo de problema. Filiados do Partido Democratas, que ocupam cargos no GDF, têm até quinta-feira para deixarem o governo. A decisão é da Executiva Nacional do DEM. Caso não cumpram, os filiados estarão sujeitos a medidas disciplinares. O ex-deputado distrital Geraldo Naves, do Democratas, que também teve a prisão decretada, se entregou à polícia agora há pouco. E nem bem começou a trabalhar, o vice-governador Paulo Otávio já enfrenta 4 pedidos de impeachment. Ele também é suspeito de se beneficiar do esquema de pagamento de propina. O dia do governador em exercício começou com reuniões e negociações. Paulo Otávio foi ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal, junto com o presidente da Câmara Legislativa. Queria garantir a governabilidade. Na Câmara, um manifestante solitário. Não houve sessão. Foram protocolados 4 pedidos de impeachment contra Paulo Otávio, da OAB do Distrito Federal, da CUT do Distrito Federal, do PSB e do PT. A nosso ver, o vice-governador também não reúne condições políticas e jurídicas para ficar à frente do governo do Distrito Federal. Os pedidos são baseados nas denúncias do Mensalão do Democratas de Brasília. Paulo Otávio é citado no inquérito como um dos beneficiários do esquema. Nesta conversa, gravada por Durval Barbosa, o empresário Gilberto Lucena, dono da Linknet, empresa que presta serviço ao GDF, pergunta qual seria a participação de Paulo Otávio. Paulo Otávio tem quanto isso aqui? Tem 30%. Nesta planilha apreendida pela Polícia Federal, na coluna indicada como despesa, ao lado das iniciais PO, como Paulo Otávio é conhecido em Brasília, estão indicadas as quantias que seriam pagas a ele: 60 mil e 140 mil. Com base nos mesmos argumentos, o Procurador-Geral da República quer uma intervenção federal em Brasília. O pedido está sendo analisado pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, que aguarda primeiro as explicações do governo do Distrito Federal. Se o pedido for aceito pelo plenário do Supremo, cabe ao presidente Lula escolher o interventor. O Distrito Federal tem mais de 2.600.000 habitantes. É uma unidade da federação, engloba Brasília e outras 29 regiões administrativas. Tem governador, mas não tem prefeitos. O orçamento também é diferente. O governo federal arca com saúde, segurança e educação. A outra parte das receitas vem da arrecadação local. Para o Democratas, o melhor seria a saída de Paulo Otávio. Enquanto ele ficar no cargo, o partido continua ligado ao escândalo do Mensalão. Hoje, na primeira entrevista, já como governador, Paulo Otávio disse que, se pudesse escolher, não assumiria o governo. Sobre os pedidos de impeachment contra ele, respondeu que essa é uma briga política. Acho precipitado esse pedido de impeachment e muito estranho. Parece que já é uma briga política para as eleições desse ano. E o apelo que eu faço, já que não sou candidato, é congregar todos os partidos políticos, buscar uma solução. Na Câmara Distrital, o relator do processo de impeachment contra o governador Arruda, deputado Batista das Cooperativas do PRP, declarou hoje que vai votar a favor do afastamento do governador. Falando em impeachment, o alvo agora é o governador em exercício, Paulo Otávio. Agora à tarde, vários pedidos de impeachment foram protocolados na Câmara Legislativa. A tarde começou com a entrega de pedidos de impeachment contra o governador interino, Paulo Otávio. Primeiro foi a presidência do Partido dos Trabalhadores no DF. O que a sociedade exige nesse momento é uma postura diferente. A sociedade exige que a gente faça toda a limpeza étnica aqui no GDF. A CUT, a Central Única dos Trabalhadores, também pediu o afastamento de Paulo Otávio por 4 crimes. O Partido Socialista Brasileiro protocolou o terceiro pedido da tarde. A gente está entrando agora aqui na Câmara Legislativa para esse pedido de impeachment, nesse ato político, entendendo claramente que Paulo Otávio, assim como Arruda,
tem todo o envolvimento nessa operação, nesse escândalo que nós estamos vivendo aqui na nossa cidade. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil no DF, Francisco Caputo, autor do 4º pedido, alega corrupção ativa e acha a situação do governador insustentável. O fundamento é que a pessoa que foi beneficiada pela delação premiada citou várias vezes o vice-governador